Senhor para a amada igreja, a paz do Senhor para você que está nos ouvindo nesta noite. Estamos aqui mais uma noite para trazer uma mensagem da parte do Senhor, que o Senhor possa estar entrando na sua casa nesta noite, derramando chuvas de bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Como o nosso presbítero Alain já falou, este culto nesta noite é em ações de graça, né, pastor Renato? Pela vida do nosso obreiro Wagner. Nosso obreiro Wagner, está lá em Bangu. E o Wagner está fazendo aniversário hoje. Então o culto hoje é em ações de graça, pela vida do nosso amado irmão Wagner. Wagner, como eu coloquei hoje uma mensagem para você, você é um varão valoroso. Deus é contigo, tá bom, meu amado? Ser tu uma benção em nome de Jesus. Queria também dar um abraço especial hoje para o nosso amado irmão Ronaldo. Ronaldo está de folga hoje, ele não estava podendo assistir as lives. Então, Ronaldo, Deus te abençoe, tá? Dá um abraço na Fernanda, no Mateuzinho. Vocês são bênção do Senhor, nós o amamos muito. Então, um abraço especial para você também, tá, Ronaldo? Para a Fernanda, para o Mateuzinho. Um abraço nessa noite para o seu Francisco, Chicão, né? Deus te abençoe, Chicão, a diaconisa Ana, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Para a Beatriz também, o Alessandro, a Dudinha, a diaconisa Ana, juntamente com a sua filha, a nossa irmã Selma. Eu vou parar por aqui, porque senão vou esquecer nomes com certeza. Vocês moram no meu coração, tá bom? Especial também para minha esposa, a pastora Marta Valéria, que é minha ajudadora, está sempre do meu lado. Deus te abençoe, tá, amado? Te amo muito em Jesus, tá? Você é bênção na minha vida. Um abraço também para Joyce, para Jéssica, nosso amado irmão Rodrigo, enfim, para toda a família beriana, em nome de Jesus. Seu Anderson Serrão, né? Nosso Anderson, abençoado, hoje passou mal, esteve lá se consultando no Marcílio Dias, mas graças a Deus já está em casa. No final, tá, seu Anderson, dona Marta, vamos estar orando por vocês, tá? Vocês moram no nosso coração, vocês são bênção do Senhor. Fica calmo, essa pressão já baixou, assim eu creio, e Deus é contigo também. Tá bom, seu Anderson? Pois bem, meus amados, nessa noite gostaria de falar sobre um tema muito propício para o período que nós estamos vivendo, e o tema é aprendendo com a adversidade, né? Aprendendo com a adversidade. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos tendo várias adversidades, sabemos que essa pandemia já está passando para a glória de Deus, mas depois há de vir também outras lutas. Nós temos que aprender. E a Bíblia, ela é interessante, que a Bíblia, ela é cheia de receita. E essa receita, se nós seguirmos ela, com certeza, nós vamos ter vitória. Então eu tenho pego textos de batalhas espirituais, para que a gente possa entender, pastor Flávio, pastor Renato, presbítero Alain, como é que os homens de Deus venceram aquelas batalhas, como é que eles entraram, como é que eles saíram, e como é que eles foram vitoriosos. Pegar como exemplo, e como eu falei, né, é uma receita de bolo. Quando você faz uma receita de bolo, você coloca ali os ingredientes certinho, não tem como o bolo dar errado. Então hoje nós vamos fazer uma receita para que você tenha vitória, uma receita para que você possa vencer nas adversidades que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua família. Eu tenho certeza absoluta, se nós fizermos o que esses homens de Deus fizeram, nós temos certeza que nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 51. Livro de 1 Samuel, capítulo 17,
O versículo é o versículo de número 51. Vou dar um tempinho para que você possa abrir a sua Bíblia, você possa estar meditando, porque é o nosso culto. Então é interessante que você esteja com a tua Bíblia na mão. Às vezes, quando estamos na igreja, temos a oportunidade de estar com o celular na mão e acompanhar pelo celular. Mas creio eu que você está com o seu celular nesse momento, acompanhando a live. Então, nada melhor do que você estar com a tua Bíblia do lado e abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo é 51. Nós vamos aprender com a adversidade. Glória a Deus. Bom, meus amados, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 51. A palavra de Deus, para mim, para você, nesta noite, nos fala o seguinte, versículo 51. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Amém? Pois bem, você pode falar assim, poxa, o pastor Rubens já pregou sobre essa batalha de Davi contra o gigante Golias. Pois é, meus amados, mas eu quero falar para você nessa noite que a palavra de Deus ela é tão rica, gente, ela é tão rica, que a mesma passagem você lê várias vezes e Deus te dá várias interpretações. Coisa interessante, né? Você lê a Bíblia, você lê um texto, motivo esse pelo qual você vê 1 Samuel, capítulo 17, verso 51. Você vê que às vezes você vê um pastor pregar uma palavra, depois você vê um pastor, outro pastor, pregando a mesma palavra, porém com outro tipo de revelação. Interessante, para você ver como é que a Bíblia ela é farta. Então eu já preguei aqui em 1 Samuel, capítulo 17, falando sobre Davi e dei estratégias de como Davi venceu esse gigante. Mas só que hoje eu vou pregar em cima do mesmo texto e eu vou em cima desse mesmo texto tirar outras atitudes que Davi fez, que fez com que ele tivesse uma vitória sobre aquela adversidade. O texto é o mesmo, porém a revelação é outra, e você vai aprender nessa noite, em nome de Jesus. Todos conhecem a história, até mesmo uma criança que não é nem cristã conhece um pouco a história de Davi, né? Um jovem lutou contra um gigante, um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Davi não estava nem naquele campo de batalha. Davi havia ido no campo de batalha para levar alguns alimentos para os seus irmãos que estavam ali na guerra e também alguns alimentos para um comandante da tropa. Só que quando Davi chegou lá no campo de batalha, ele se deparou com aquele gigante afrontando o povo de Deus. E aí, o que me chama a atenção é que o povo de Deus estava todo com medo, estavam recuando. Diz a palavra do Senhor que aquele gigante se apresentava de manhã e à tarde, durante 40 dias, pedindo que alguém se manifestasse para lutar contra ele. E se aquela pessoa que lutasse contra ele o vencesse, o exército seria vitorioso. Porém, se ele vencesse, o exército dele seria o exército que seria o vitorioso. E estava todo mundo com medo, porque realmente o homem era grande e era guerreiro. Não era mole não, tinha que ter unção de Deus mesmo. Tinha que estar, como é que é? Uma das unções
né? Pedrada no inferno, estilingue de Jesus, tinha que estar com a unção de Deus. Muito embora era povo de Deus, mas o povo estava todo com medo. E aqui nós vimos que Davi chegou naquele campo de batalha e ele se deparou com aquela adversidade. E o que foi? Qual foi as atitudes que fez com que Davi vencesse, enfrentasse as adversidades e vencesse? Eu quero falar para você nessa noite que se nós fizermos exatamente como Davi fez, nós vamos ter vitória. Eu não sei qual a adversidade que você tem passado, eu não sei qual é a luta que você tem passado, pode ser na área financeira, na área da saúde, na área espiritual, na área emocional. Tantas adversidades têm se levantar nos dias de hoje, né? Então nós temos que aprender a guerrear, a lutar e vencer. Eu já quero declarar para você que você é mais que vencedor. Eu quero declarar nessa noite que maior é aquele que está contigo do que tudo isso que tem te afrontado. E eu quero declarar nesta noite que, em nome do Senhor dos Exércitos, há uma carruagem de fogo sobre a sua casa e sobre a sua família. Quero falar para você deitar, para você deitar e dormir em paz. Deita e dorme em paz. Porque enquanto você estiver dormindo, os anjos do Senhor estão acampando ao redor da sua casa, ao redor da tua família. Amém, meus amados? Vamos nessa noite aprender um pouco. Vamos aprender com as adversidades, quais foram as atitudes que fez com que Davi vencesse aqueles gigantes e quais são as atitudes que nós precisamos tomar para vencer os gigantes que se apresentam diante das nossas vidas. Primeira atitude que Davi tomou para poder enfrentar aqueles gigantes e aprender a vencer com a adversidade está no versículo número 17, no capítulo 17, no versículo número 26, na parte B, que diz o seguinte: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi, quando viu aquela situação, Davi olhou para aquele gigante e falou assim, olhou para o povo e falou: quem é este incircunciso filisteu para enfrentar o exército do Deus vivo? Primeira atitude que nós precisamos ter diante da adversidade é a capacidade para nos indignar diante daquela situação. Temos que ter uma indignação diante de alguma coisa que está nos afrontando. Não podemos ficar na nossa zona de conforto. Diz o texto que Davi teve a capacidade de se indignar. Se indignar é não aceitar, é lutar, é não querer morrer na praia. Foi isso que Davi fez. Enquanto o povo todo estava aceitando aquela afronta, Davi não aceitou. Davi se indignou. Davi olhou aquela situação e falou: quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele não aceitou, ele saiu da sua zona de conforto. O que nós vemos hoje é muitas das vezes as pessoas aceitando e não querem lutar. Eu estou te chamando para a guerra nesta noite. Deus quer que você saia dessa zona do conforto. Não aceite as afrontas, as adversidades que têm se levantado sobre a sua vida. Nessa noite, se revolte contra essa situação, mas se revoltar com Deus. Davi se indignou, ele não aceitou aquela situação. Você vê que hoje em dia, tantas pessoas que conseguem vencer na vida, porque elas vencem na vida, presbítero Alain? Elas podem ter nascido num berço humilde,
mas elas não aceitam. Não, eu vou estudar, meu pai não estudou, minha mãe não estudou, meus pais foram analfabetos, mas eu quero estudar, eu quero ser uma pessoa para dar até uma condição melhor para minha família, para meus pais. E ela se indigna contra aquela situação, ela se revolta contra aquela situação. O que a gente vemos? Daqui a pouco essa pessoa vencendo, pastor Flávio. É a capacidade de se indignar. Nós vemos muitas pessoas dando, às vezes até na televisão, que nasceram num ambiente pobre, não tinha nem o que comer, mas elas se indignaram contra aquilo, falaram, não, vou melhorar, eu não quero ficar. E elas se indignaram e partiram para cima e venceram. Então eu quero nessa noite declarar, você não aceite essa afronta que você está recebendo. Tenha a capacidade de se indignar e lutar com Deus, porque você e Deus é a maioria. Amém? Amém? Deus é contigo, meu irmão. Aprenda com a adversidade, não aceite, vai, corre, luta, que Deus é contigo. Deus está falando para você, está em casa aí, o inimigo falando no teu ouvido, querendo muitas das vezes ganhando a sugestão na mente. Você tem a capacidade nessa noite de se indignar contra isso e saber que aquele que está com você é maior do que o que está te afrontando. Seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Primeira atitude que Davi teve, primeira receita é não se conformar com a situação, se indignar, para que você seja vitorioso. A segunda atitude que Davi teve, eu quero te convidar nesta noite, você precisa ter a capacidade para aguentar críticas. Para você enfrentar a adversidade, é necessário você ter a capacidade para aguentar críticas. Vamos ver o que fala em 1 Samuel 17, 28. Fala o seguinte: e ouvindo Eliabe, irmão de Davi, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Quando Davi chegou naquele campo de concentração, naquele campo de batalha, o seu irmão mais velho, Eliabe, o que ele faz? Ele vai e afronta, critica Davi. Davi teve a capacidade, meu amado, de aguentar a crítica. Precisamos ter a capacidade de aguentar crítica. Sabe por quê? Uma vez eu preguei aqui na igreja sobre o tema era cuidado com os destruidores de sonhos. Há pessoas que elas não querem crescer, elas não querem progredir e não querem que as pessoas também cresçam. Então, quando nós estamos querendo lutar para vencer, vamos receber críticas. E é importante nós temos a capacidade de aguentar crítica, porque toda pessoa que sonha, que luta, que quer vencer, que quer sair da adversidade, tem que se preparar para as críticas. Aqui o irmão de Davi foi logo criticá-lo. Olha que coisa interessante. E eu quero falar para você, tenha a capacidade de se controlar diante de críticas, porque senão a gente não vai conseguir vencer a adversidade. Voltando aqui no texto, o irmão de Davi, Eliabe, quando Davi chegou no campo de batalha, ele criticou Davi. Vamos entender uma coisa? Eu quero trazer aqui a memória, vou falar aqui sobre algumas pessoas,
uma só para não ficar muito extenso. Todos devem conhecer um jogador chamado Garrincha, jogador de futebol, já falecido. Aquele homem, ele tinha as pernas tortas. Quando ele ia nos clubes para fazer o testezinho ali para ver se ia ser jogador de futebol, por várias vezes as pessoas falaram: você não vai ser jogador de futebol, porque você é aleijado. Olha que coisa. Se ele não tiver, mesmo não sendo crente, hein? Se ele não tivesse, se ele fosse uma pessoa que guardasse crítica no coração, ele não ia vencer. Não, ele teve a capacidade de aguentar crítica. Eu quero nessa noite, mamãe, te convidar você. Tenha a capacidade de aguentar quando as pessoas nos criticam. Toda vez que você estiver lutando em qualquer área para você vencer, você vai encontrar pessoas para te criticar. E se você ficar parado ali, sabe o que vai acontecer? Elas vão conseguir mexer no teu equilíbrio emocional. E quando a pessoa perde o equilíbrio emocional, ela fica fraca. Ela não tem forças para poder vencer as adversidades. O inimigo tenta sempre nos atacar no nosso emocional. E ele não aparece de rabo, chifre, tridente, não. Ele sempre vai usar alguém para nos criticar, para falar que não somos capazes, para falar que não vamos conseguir, para falar que o nosso sonho é muito alto. E se você não for uma pessoa que tem a capacidade de aguentar críticas, você vai sucumbir. Você já viu uma pessoa, passa muito em filme, né, pastor Flávio, sobre cursos especiais, né, de forças especiais. A pessoa, quando está ali no curso ali de forças especiais, os instrutores fazem de tudo para ver se a pessoa ela perde o equilíbrio emocional. Já viram? E está lá ralando lá e chega o instrutor, pede para ir embora, você é fraco, você não vai conseguir. Aquele instrutor, meu amado, parece até que não gosta da pessoa. Não, não é isso não. Na realidade, ele está querendo ver se a pessoa tem estrutura emocional. Ele está vendo se a pessoa consegue, tem a capacidade para aguentar críticas. Então nessa noite eu quero falar para você, tenha a capacidade de aguentar críticas, meu amado. Porque, voltando aqui, não quero ser repetitivo. Toda vez que nós estamos lutando para vencer, e eu sei que você é uma lutadora, eu sei que você é um lutador, se prepara para as críticas. Mas eu tenho duas frases para você aqui nessa noite. Guarda isso que eu quero falar para você. Primeira frase: não perca tempo com pessoas que te criticam. Repetir: não perca tempo com pessoas que te criticam. Diferente daquelas pessoas que te querem bem, que fazem uma crítica construtiva. Mas normalmente são pessoas que fazem críticas destrutivas. E uma frase de efeito para você nessa noite. Repetindo: não perca tempo com pessoas que só sabem te criticar. Faça isso. Não perca tempo em nome de Jesus. E a outra frase também de efeito, eu quero falar para você nessa noite: quando alguém quiser te criticar, quando alguém quiser te parar a tua caminhada, sabe o que eu quero falar para você? Aprenda com a água. Mais uma frase de efeito: aprenda com a água. A água, quando aparece um obstáculo, ela não discute, ela desvia e continua o seu caminho. Vou repetir: aprenda com a água. Já viu uma água quando ela está descendo em algum lugar? Se ela encontrar um obstáculo, ela não discute,
ela desvia e continua o seu caminho. Faça isso nessa noite. Não para discutir, não para se justificar. Quem te justifica é Deus. Aprenda isso nessa noite em nome de Jesus. Às vezes nós vemos, né? E o interessante é que nesse texto aqui que eu li, diz a palavra que quando o irmão dele começou a criticá-lo, sabe o que ele fez? No verso 30, diz que ele se desviou e foi falar com outra pessoa. Aqui o verso 30. E desviou-se dele para outro. Quer dizer, Davi, quando ele viu que seu irmão estava só criticando, ele parou, se desviou e foi falar com outra pessoa. É isso, Davi fez exatamente o que a água faz. Ela não para, ela desvia e segue o seu caminho. Amém, meu amado? Nessa noite, tenha a capacidade de aguentar críticas. Escuta uma coisa que eu vou falar para você. Só se taca pedra em árvores que dá fruto. Você não vê uma criança tacando pedra numa mangueira que não tem manga. Entende o que eu estou falando? Entende? Nessa noite você possa, para você vencer a adversidade, aprenda a aguentar crítica, a suportar. Davi, para enfrentar aquela adversidade que era aquele gigante, primeira coisa, ele se indignou. Segunda atitude, ele teve a capacidade de aguentar críticas, porque muitas das vezes a crítica é para nos parar. Às vezes você está enfrentando adversidade, você está lutando e chega alguém para te criticar, para parar você. Mas nessa noite eu quero falar para você, não pare, continue, vá em frente, siga. Sabe por quê? O Senhor está contigo. Amém, meu irmão? Primeira atitude, capacidade de se indignar. Segunda atitude, que eu coloquei aqui, né? Capacidade para aguentar críticas. Terceira atitude, haja com coragem. Haja com coragem. E tenha meta. Repetir. Haja com coragem. E tenha meta. Davi fez isso. Davi, quando viu o gigante, ele agiu com coragem. No verso de número 48 desse mesmo capítulo, nos fala o seguinte. Deixa eu ver aqui. Sucedeu que, levantando-se os filisteus e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate ao encontrar-se com o filisteu. Davi usou a coragem. Quando ele viu aquele gigante diante dele, ele não correu, ele partiu para cima. Quando ele viu o gigante, ele partiu para cima do gigante. Meu amado, sabe por que Davi partiu para cima do gigante? Porque Davi tinha Deus com ele. Você não tem Deus contigo, meu amado? Você não tem Deus no teu coração, meu amado? Então Deus está usando esse monte de nada aqui nesta noite para falar para você: parte para cima desse gigante. Haja com coragem nesta noite em nome de Jesus. Sabe por quê? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus nos fala o seguinte: que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de temor e de fortaleza. Se Deus te deu um espírito de coragem, então, meu amado, haja com coragem nesta noite. Não recua. Até porque eu já preguei aqui na igreja que gigante é problema. Gigante significa problema. E problema
Eu vou até... Já falei aqui também na igreja sobre isso. O problema é igual roupa suja. Se você não lavar, aumenta a quantidade. Vou repetir, problema é igual roupa suja. Trouxa de roupa suja. Se você não pegar para lavar, enfrentar, amanhã vai ter 2 trouxas. Depois vai ter 3, 4, vai sempre aumentar. Então tem que partir para cima, não adianta. Mas partir para cima da luta, do problema de qualquer jeito, não. Parte em nome de Jesus. Haja com coragem e você vai ter vitória. Davi partiu para cima do gigante. Diz o texto que eu li aqui, que quando Davi viu o gigante, ele olhou para ele e falou: ah, tu é grande? Vou para cima de você. E ele foi. Então nessa noite, meu amado, vença a sua adversidade. A partir de amanhã, você vai tomar um banho, vai se assear todo, vai sair dessa espírito de prostração, você sabe que Deus está falando contigo, vai se levantar e vai entrar nessa guerra, e tu vai ter a tua vitória, porque tu não está lutando sozinho, está cheio de anjos de Deus do teu lado. Aleluia. Para guerrear as tuas guerras em nome de Jesus. E outra coisa, eu coloquei aqui, né? Tenha meta. Haja com coragem e tenha meta. Tenha objetivo. Nós precisamos ter meta. Deixa eu te dar uma frase de efeito nessa noite. Mais uma frase de efeito. O homem que não sabe o que quer, não sabe se está perdido. Vou repetir, uma frase de efeito. O homem que não sabe o que quer, não sabe se está perdido. Interessante, né, pastor Renato? Aí a pessoa está perdendo, sabe que está perdido. Ele não sabe o que ele quer. Ah, tu vai para onde? Ah, não sei, estou por aí. É igual aquele garoto que pensa que é esperto, né? Já viu o que ele pensa? E aí, o que pensa da vida? Estou aí, né? Até aquele negócio, chefe. Estou igual o Martinho da Vila. Deixa a vida me levar. Não sabe o que é. Não sabe nem que está perdido. Pega uma pessoa que foca, que sabe o que quer, estudando, caindo, que dia está numa... Por quê? Porque ela sabe o que ela quer. Você entende nessa noite? Você entende? Às vezes eu vejo... E aí eu quero... Eu sei que é live, mas eu tenho que puxar a orelha de muitos rapazes. Mano. Sabe que eu estou vendo os jovens hoje? Os meninos, os homens? E aí, 16, o que pensa da vida? Ah, pastor, estou aí, estou orando, seja o que Deus quiser. Aí tu chega para as meninas da igreja, estudando, pegando firme, correndo atrás. E aí, o que está acontecendo hoje? As mulheres estão chegando. Nada contra não, tá? As mulheres estão chegando. E os garotos, eu estou aí, sabe como é que é? Vou repetir, hein? É forte, né, pastor Renato? Quem não sabe o que quer, não sabe se está perdido. Tenha meta, meu amado. Se você tiver uma meta, você sabe, você pode não chegar na primeira, na segunda, vai chegar na terceira, na quarta. Porque tu tem meta, tem foco. Davi tinha foco, ó, é esse cara que eu quero, é esse gigante que eu quero. E ele foi ali, ó, naquele gigante, ele queria aquele gigante. A gente não sabe o que quer. Como é que vai vencer a adversidade? Como? Quando a pessoa sai de um lugar para ir para o outro, ela sabe onde é que ela quer chegar. Eu pergunto a uma pessoa, tu quer ir para onde? Eu não sei, eu estava indo para cá, mas eu não sei onde é que eu vou. Ela não vai para o lugar, ela não sabe nem que está perdida. E às vezes a pessoa sem meta, ela não sabe nem que está perdida, porque ela não sabe o que ela quer. Eu acho tão legal a Bíblia, interessante, pastor Flávio, que Jesus, quando ele viu o cego, cego Bartimeu, lá em Marcos 10, né,
51, 58 parece, ele chegou, Marcos 10, 58, chegou assim, o cego, ele perguntou para o cego, o que você quer? É óbvio que ele queria enxergar, mas o Deus que Jesus queria saber, queria que ele falasse o que ele queria. Se ele falasse, Senhor, eu estou com fome, Jesus ia providenciar uma comida para ele ia continuar cego. Jesus perguntou, o que você quer? Ele falou, eu quero ter vista. O Senhor nessa noite está perguntando para você, o que você quer? Tenha coragem, tenha meta. Está no meio desse turbulhão aí, você não quer vencer? Você não quer tua família abençoada? Não desista, meu irmão. Continua, parte para cima. Esse dia eu estava com a minha filha Jéssica, ela estava vendo algumas lives lá de pessoa que faz concurso, né? Estava só vendo, pastor, que pai, que bacana. Aí eu achei interessante que estava um delegado de polícia, pastor Renato, conversando com uma escrivã, né? Como é que fez para passar em concurso. Ele falou, não foi fácil não. Eu tentei um montão de vezes, tentei, tomava pau, tentei, até que ele conseguiu. Porque ele tinha meta, ele tinha foco, gente. Vencer a adversidade, na primeira que a porta fecha, a pessoa dá as costas. Não faça isso não. Tenha objetividade, foco. Davi tinha foco. Sabe qual era o foco de Davi? Eu vou derrubar esse gigante. Ele é grande, mas ele não é dois. Então, tenha foco nessa noite. Eu estou falando para você, tenha meta, tenha coragem e tenha foco. Foque naquilo. Pode ser que na primeira vez você não consiga, mas depois você vai conseguir. Né? Em todas as áreas. Eu vejo às vezes tantas pessoas que passam tantos concursos. Às vezes, alguns passam na primeira, mas normalmente não, gente. Toma pau na outra, daqui a pouquinho está lá dentro. É assim que funciona. Em todas as áreas. É inclusive para sair da adversidade. Qual é teu foco? É derrubar esse gigante? Luta. Foco. Oração. Palavra. Jejum. O Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Primeira atitude, capacidade de se indignar. Segunda atitude de Davi, capacidade para aguentar crítica. Terceira atitude de Davi, agiu com coragem e teve meta, manteve o foco para sair da adversidade. Quarto, seja simples. Seja simples. O Senhor vai te dar a vitória. Diz o texto, eu vou contar aqui rapidinho, nem vou ler, que quando Davi foi lutar contra o gigante, Saul pegou as suas vestes de rei e colocou em cima de Davi. Mas da outra vez eu preguei que era a armadura de derrotado. Agora eu vou falar sobre outra visão, olha só. Imagine como devia ser aquelas vestes reais. Era uma coisa muito pomposa, porque ele era rei. Mas Davi, quando olhou aquilo, falou, não sei andar com isso aqui não. Ele tirou aquilo de cima dele. Meu amado, seja simples. Em cima da simplicidade, tu vai vencer as adversidades. Faça isso nessa noite. Porque quando nós somos simples, Deus gosta da simplicidade. Eu conheci várias pessoas que um dia na casa do Senhor eram diáconos, aí vira pastor. Estou falando do nosso meio. Algumas pessoas não entendem que às vezes quanto mais Deus dá, mais simples a pessoa tem que ser. A pessoa fica arrogante, porque cresceu, porque melhorou um pouquinho. Não, haja com simplicidade. Você conhece alguém assim?
que é só crescer um pouquinho em qualquer área, ela começa a torcer o nariz. Como é que Deus vai abençoar? Haja com simplicidade. Davi pegou aquela roupa de rei e falou, não, essa roupa não serve para mim não. Na simplicidade ele venceu. Você sabia que Saul foi um grande guerreiro? Diz a Bíblia que um soldado, na sua simplicidade, pegou o arco e matou e feriu Saul na guerra. O texto fala assim, e um soldado, não fala nem o nome dele, na sua simplicidade, pegou o arco e a flecha e feriu Saul. Simplicidade, meu irmão, faça isso. A soberba procede à queda. Seja simples. Davi podia pegar aquela roupa de rei e ir para a guerra, aqui agora não estou com não. Ele, não, vou com a minha roupa mesmo. Quem vai vencer na minha roupa é Deus. Seja simples. Deus, Ele atua na simplicidade. Você lembra quando Jesus mandou ir de 2 em 2 para evangelizar? Marcos 10,16 falou assim, ó, eis que eu vos mando como ovelha para o meio de lobo, sede prudente como a serpente, mais simples, ou outras traduções, manso, como uma pomba. Como é que é a importância da simplicidade? Quer vencer a sua adversidade? Seja simples. E quanto mais Deus te honrar, quanto mais Deus te exaltar, seja simples no trato com as pessoas, no trato para com outras pessoas, para com o irmão, para com o próximo. Fazendo isso, você só tem a vencer cada vez mais e mais na presença do Senhor. E por último, eu quero até ler esse aqui, que está em 1 Samuel capítulo 17, verso 51. Fala assim, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e atirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu companheiro, seu campeão era morto, fugiram. A quinta atitude e a última, para que nós possamos vencer as adversidades, é vá até o final. Quer vencer a adversidade? Vá até o final. Porque Davi, quando venceu esse gigante, ele jogou a pedra bateu na cabeça e o gigante caiu. Mas o gigante já estava adormecido. Davi foi, subiu em cima do gigante, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça. Ele foi até o final. Sabe por que muito crente não vence a adversidade? Ele luta, pastor Renato, ele ora e jejua. O gigante caiu, está adormecido, ele para de lutar, para de orar, para de vir para a igreja. Aí o gigante se levanta e, como eu já vi pessoas na igreja, vem buscando, aí tem uma pequena vitória, para de buscar, para de orar, aí o gigante se levanta até com mais fúria. Davi, quando o gigante caiu, ele podia ter, quando a pedra, jogou a pedra que o gigante caiu, ele poderia muito bem dar as costas e ir embora. Sabe o que ia acontecer? O gigante ia matá-lo. Deus está falando contigo nessa noite. Vá até o final, mano. Davi, quando o gigante caiu, ele foi lá e cortou a cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. Você conhece alguma pessoa que tudo que começa ela fica larga na metade? Como é que ela vai vencer? Tudo que ela pega, ela larga pela metade. Não tem como vencer. Tem que ir até o final. Em todas as áreas. Ai, vou fazer um regime. Aí começa, aí vai, no início é uma luta, aí daqui a pouco desiste, não foi até o final. Entra numa faculdade, vou lá, aí chega no meio da faculdade, tranca a faculdade. Como é que você vai vencer? Uma obra de Deus. Obra de Deus, então. As pessoas começam,
e não terminam. Semana agora eu estava vendo um vídeo da nossa igreja, um batismo de 2013, pastores. E o que me chamou a atenção de várias pessoas que um dia esteve conosco e agora não estão nem aqui nem em lugar nenhum. Como é que vai vencer? Tristece o nosso coração. Eu sei que aqui, mas em tantas outras igrejas acontece isso, as pessoas começam a caminhar e elas não vão até o final. Você que está na sua casa, você deve conhecer quantas pessoas você conhece que um dia foram servas de Deus, foram servos do Senhor e hoje não estão caminhando mais. Aí você vai conversar com ela, foi o pastor que fez isso, foi a irmã que fez isso, foi a esposa do pastor, foi o líder. Não, mamãe. Tem que olhar para Jesus, olhando para Jesus Cristo, autor e consumidor da nossa fé. Salmo 34 fala assim: olhando para Ele, nossos olhos, nossos rostos ficaram brilhantes. Olhando para Ele, nossos rostos ficaram brilhantes e nossas mentes não ficaram confundidas. Se você olhar para Jesus, tua mente não vai ficar confundida. Então vai até o final. A palavra de Deus fala em Mateus, fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Há necessidade de ir até o final. Olha só vai ser salvo quem for até o final. Vou até o final, que a vitória é tua, meu irmão. As cartas em Apocalipse, que fala sobre as 7 cartas para a igreja da Ásia, Efésio, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia e tantas outras 7 igrejas, sempre terminava assim: ao que vencer, precisamos vencer, meu irmão. Vencer o que? O desânimo. Vencer o que? As lutas que se levantam na tua e na minha vida. Vamos vencer. Vamos vencer as adversidades. Davi foi até o final. Eu quero te convidar nessa noite. Vá até o final, em nome de Jesus.